Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Capitão América, Capitão contra Capitão, do Mark Greenwald e do Kieron Dowell, ok? Essa revista aqui que é a continuação direta de Capitão América, o novo Capitão América, ok? Então essa capa aqui belíssima, né, do Capitão América Steve Rogers, no caso aqui se chama do Capitão. Eu quero inclusive corrigir um erro que eu cometi no outro vídeo, que eu fiquei chamando ele de patriota, mas realmente confunde. Você olha para esse uniforme aqui, você lembra muito do uniforme do patriota, né? Até porque o patriota usa realmente um uniforme muito igual a esse aqui, né? Se não é exatamente igual a esse aqui, enfim. Aí acaba confundindo, eu acabei chamando ele várias vezes de patriota, mas na verdade aqui nessa fase ele se denomina apenas capitão, né? Contra o John Walker, que é o Capitão América atual, né, escolhido aí para ser o substituto do Capitão América original, Steve Rogers, ok? Tá aqui essa belíssima capa do Capitão América, Capitão contra Capitão. Temos aqui a lombada, Capitão América, Capitão contra Capitão Marvel e o detalhezinho do escudo aqui, ok? Na contracapa nós vamos ter aqui mais uma bela arte e vou aproximar aqui, caso vocês queiram pausar para ler, ok? Nós temos aqui 264 páginas que reúnem as edições de Capitão América 242 a 342 a 350, ok? Vamos dar uma olhadinha por dentro, vamos ver como é que tá essa edição aqui. Cara, que fase bacana essa fase aqui do Capitão. Realmente dá gosto de ler, dá prazer de ler essas histórias aqui. É uma fase, é uma época aqui que realmente nós tínhamos histórias muito legais, realmente histórias muito divertidas, que prendiam realmente a nossa atenção, né? E realmente fazia a gente querer continuar lendo. Realmente são fases realmente cativantes aqui do personagem. Tá aqui, ó, roteiros do Mark Greenwald, desenhos do Kieron Dowell e do John Byrne. John Byrne, no caso, vai ser na edição 350, ok? Que é a última edição aqui desse encadernado. Arte final do Al Milgrom e do José Marzan, ok? As cores são do Bob Charlin e do Gregory White, nas cores. E é isso aí, esses são os artistas envolvidos. Aqui nós temos uma pequena introdução e já começamos a nossa história aqui diretamente de onde parou, né, o encadernado anterior, onde nós vamos ver aqui a Cascavel, né, buscando a ajuda do Capitão América. Nós vamos ver aqui que o Demolição, né, está ali treinando a namorada do Nômade, né, que no caso aqui passou a se chamar Andarilha. Ela quer ser uma heroína, se denominou Andarilha e começou a usar essa roupa aí, esse maiô, com essa camisetinha por cima. E o Demolição, que no caso é um lutador de luta livre, né, que teve a sua força aumentada pelo, é, pelo mercador de poder, né, tá ali ensinando alguns golpes a ela. Só que o Nômade, né, no caso aqui, ele já estava com uma certa, né, bronca do Demolição desde a outra edição e vai acabar culminando aqui em uns ciúmes aqui e tal, enfim. Realmente os dois vão acabar não se entendendo o resto do encadernado todo, né, eles realmente não conseguem se entender, já não estavam se entendendo desde o anterior. E aí chega uma nave aqui, né, nessa casa onde eles estão, e o capitão, né, ele vai então até essa nave aí, e essa nave é uma nave de Wakanda, que está trazendo aqui para o Steve Rogers, o capitão, aqui no caso, um escudo novo, olha só, um escudo novo feito aqui de vibranium, o mesmo material do escudo anterior, né? Não é um escudo idêntico com as mesmas especificações, mas é um escudo pelo menos já do mesmo material do escudo anterior, e é um presente aqui de T'Challa, né, do Pantera Negra, para Steve Rogers. Eles são muito amigos, né? Inclusive na Guerra Civil eles continuaram amigos, continuaram juntos, né? A gente sabe que a amizade deles é muito, muito forte. E aí nós vamos ter a Cascavel aqui tentando ainda proteger o coral. Isso é o resquício da edição anterior, né, diretamente da edição anterior. Nós paramos nesse ponto e aí nós vamos ter então a Cascavel então buscando ajuda do Steve Rogers, do capitão, né? Ela não sabe que o capitão está usando esse uniforme negro aqui, com essas listas brancas e vermelhas, né? Enfim, eles vão acabar se encontrando aqui, né? E eles então vão tentar encontrar os outros cobras que agora estão sob a liderança, essa irmã dessa sociedade da serpente, que agora está sob a liderança da víbora e não mais do coral, o coral que está inclusive bem abatido aqui e que eles vão levar para o hospital, né, vão tentar realmente cuidar da saúde dele ali.
E aí, esse plano da víbora em conseguir controlar essa sociedade da serpente é porque ela tem um plano maior, que é envenenar a água de Washington, ou seja, essa água de Washington vai ser envenenada, né, onde vai ter uma substância ali que vai transformar todas as pessoas que beberem da água em uma espécie de serpentes também, ou seja, vão acabar virando uma espécie de répteis, serpentes, né? E aí isso vai realmente acabar acontecendo. A gente vai também ver aqui que o John Walker e o Lemar, né, no caso o Estrela Negra e o Capitão América atual, vão enfrentar um novo grupo aqui, eles estão caçando um mutante aqui, ó. Isso deixa o Lemar já bem chateado, porque ele já percebe que o governo está controlando eles como se eles fossem umas marionetes, né? Ou seja, estão dizendo para eles quem eles têm que caçar. Na verdade, o Lemar preferia estar atrás de bandidos, de vilões, e não atrás de um garoto só porque ele tem poderes mutantes, né? Só que aí eles vão acabar com isso enfrentando um novo grupo aqui, que é o grupo chamado Resistência, né? Enquanto isso, o Steve Rogers está lá enfrentando e tentando capturar a Víbora junto com a Cascavel. O Cascavel que acaba se apaixonando pelo Steve Rogers, fica muito interessado nele, mas o Steve no momento aqui não está dando muito bola para ela não. Enfim, o grupo do Capitão América acaba capturando, né, vários desses membros da Sociedade da Serpente que estavam sob o comando da Víbora, né, e enquanto isso o Steve, né, o capitão, junto com a Cascavel, partem para Washington para tentar impedir ali o envenenamento da água. E como eu disse, o Lemar, o Estrela Negra e o Capitão América atual enfrentam esse grupo chamado Resistência, que é um grupo de mutantes ali que está tentando libertar, né, está indo de contra essa lei de registro de mutantes, né? Existe uma lei agora de registro de mutantes, onde que todos os mutantes devem ser registrados e só poderão atuar, né, de acordo com as ordens do governo também. E aí a história vai se desenrolando desse ponto. Obviamente que o Capitão América vai acabar encontrando a Víbora, né? Eles vão acabar se confrontando ali. A cidade de Washington vai acabar tendo a sua água envenenada, sim. O Capitão não vai conseguir impedir isso, né? A água vai acabar sendo envenenada. Inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos, ó, ele vai acabar bebendo da água e acabar se tornando nessa espécie de homem-serpente aqui, né? E aí o capitão vai ter que lidar com toda essa situação, com essa população toda transformada em pessoas serpentes, né, doidas para matar umas às outras, né, esmagar umas às outras, picar, morder, engolir umas às outras ali, e fora os vilões que já estão lá também, né? Então é uma luta muito acirrada ali. O capitão vai ter a ajuda ali da Cascavel, do Demolição, e de outros de seus companheiros, como o Nômade ali, né? Enquanto isso, o Lemar e o Capitão América, né, o atual, vão levar uma surra lá da Resistência, que vai realmente conseguir levar o menino que eles tinham prendido, né? E eles ainda vão sair bem desmoralizados dali. E o Capitão América vai ter uma dificuldade enorme ali de controlar a multidão, ele e seus amigos ali, né, os seus parceiros, vão ter uma dificuldade enorme de controlar a multidão, né? E principalmente de capturar a Víbora, né? A Víbora, e mais ainda impedir que a Víbora transforme definitivamente o presidente dos Estados Unidos em um homem-serpente de vez, né? Mas o Capitão América, com muita agilidade, né, com muita sabedoria, coisa que ele sempre age, ele sempre pensa, procura pensar dessa maneira. Muitas vezes a gente discorda um pouco dos pensamentos dele, e ele próprio discorda dos pensamentos dele. Ele vê que muitas vezes ele deveria ser mais enérgico, ele deveria agir, né, mais... com mais ação e pensar menos, né? Mas, na verdade, na maioria das vezes que ele atua realmente de uma forma muito correta e muito honrada ali, né? E ele vai então ali procurar ajudar o presidente. Primeiro, obviamente, ele vai ter que enfrentar o presidente, que o presidente está totalmente transformado aqui nesse homem serpente, ó, tá vendo? E ele então vai ter que enfrentar o presidente, mas com cuidado para não feri-lo,
para não machucá-lo, né? Enquanto tá ali a víbora, né, assistindo tudo e tentando ainda matar os dois. Mas aí o presidente suando muito, o Capitão América faz com que o presidente acabe suando bastante e eliminando a toxina através dos poros, e ele volta a ser o presidente normal ali, né? Ele volta a ser uma pessoa normal. E o capitão, então, né, ele sai pela janela, não porque está fugindo dos agentes, mas para tentar capturar a víbora, que chega lá fora e não encontra mais a víbora, mas está lá um de seus parceiros que não estava mais satisfeito com ela, chamado Cobra, né, que foi um dos caras que ajudou a envenenar o Washington ali, mas que agora está insatisfeito com a liderança da víbora. Ele acaba entregando a víbora nas mãos do capitão, e o capitão então leva ela para a delegacia de polícia e ela acaba sendo presa, né? Enquanto isso, os amigos do capitão que estavam com ele, que é o Demolição, o Nômade e a Cascavel, no caso, todos acabaram sendo presos ali pelo governo e vão ser interrogados ali pela comissão, né, de registro de super-humanos ali, ok? E aí nós vamos continuar vendo toda essa questão aqui, a gente vai ficar vendo aqui que a comissão, o governo está vigiando os passos do Steve Rogers, né, vigiando bastante os passos dele ali, tentando achar um erro dele para que possam prendê-lo. A gente vai ver que os pais do John Walker, eles vão estar assim, sendo questionados pela imprensa. E por quê? Porque os dois amigos dele, lembra? Os dois amigos dele, que era o esquerdista e o direitista, quando eles foram ser apresentados para os Estados Unidos, naquela grande festa lá em Washington, que eles apareceram e começaram a lutar com os dois, envergonharam os dois, que era o Lemar e o John Walker, né? Eles foram envergonhados ali, inclusive eles revelaram a identidade secreta do novo Capitão América, dizendo que ele era John Walker. E por conta disso, os cães de guarda, quem o Capitão América atual tinha prendido, né, desmantelado os planos, esses cães de guarda acabaram capturando os pais dele, sequestrando os pais dele ali, né, e aí ele vai desobedecer uma ordem do governo, né, porque o governo não quer que ele vá atuar lá no sequestro dos pais, mas ele mesmo assim ele desobedece essa ordem, vai até lá, né, vai até onde os pais deles estão lá, e ele vai então enfrentar os pais ali ele vai então enfrentar esses cães de guarda para tentar libertar os pais dele ali, né? Enquanto isso, a gente vai ver aqui que o Nômade, né, ele vai estar totalmente aborrecido, contrariado, e vai, de uma certa forma ali, se separar dessa pequena equipe ali do Capitão América, né? Porque eles vão ser presos novamente, como eu disse, eles estavam presos ali, mas o Demolição e a namorada dele, a Andarilha, vão permanecer presos ali. Somente ele vai aceitar ser teletransportado da prisão pelo coral e fugir, né? Os outros dois preferem ficar ali porque eles acham que era isso que o Capitão América, o Steve Rogers, o Capitão América original, iria fazer, né? Enquanto isso, o Capitão América atual, ele vai então até onde estão os cães de guarda para tentar libertar os pais dele, né? Só que aí o que os cães de guarda na verdade estão querendo ali é justamente enforcar o John Walker, né? Eles querem matar o John Walker à vista dos pais. Ele está esperando um momento ali de descuido desses cães de guarda, um momento que acaba acontecendo ali. Ele enfrenta esses cães de guarda, só que os cães de guarda acabam assassinando os pais dele, né? E os pais dele são assassinados na frente dele, são metralhados, fuzilados na frente dele. E aí ele fica enlouquecido e acaba matando vários desses homens. 9 cães de guarda são mortos por ele, são estraçalhados por ele. Isso é mais um problema que o governo vai ter que agir, é mais um problema que o governo vai ter que lidar. Inclusive ele vai acabar sendo preso ali, né? Mas o governo chega ali, acaba libertando ele. O Lemar, que é o Estrela Negra, fica extremamente preocupado com ele, porque percebe que ele está muito abalado, ele está muito confuso, ele está muito irritadiço, ele está muito agressivo, né? E a gente percebe que isso piorou muito mais agora com a morte dos pais, né? A Força Federal e a comissão estão tentando preparar uma armadilha para prender os membros da resistência, né? Eles então armam um julgamento falso ali, dizendo que eles vão julgar o Mercúrio, e eles vão tentar, obviamente, libertar
o Mercúrio, só que o Mercúrio na verdade não é o Mercúrio, é a mística que vai se fazer passar por Mercúrio e vai haver então um julgamento falso ali, simplesmente só para atrair esses membros da resistência ali, para que eles possam então serem, na verdade, não serem presos, mas que eles possam serem rastreados até o seu quartel-general. Só que aí o John Walker, o Capitão América atual, né, ele vai ficar totalmente descontrolado mais uma vez, né, ele vai atacar os membros da resistência ali, ele vai derrotar esses membros, inclusive quase vai matar um deles ali, um desses mutantes, e vai, de uma certa forma, estragar os planos da comissão, né? Isso vai deixar a comissão muito insatisfeita, porque, na verdade, a comissão queria que os renegados, que essa resistência, esse grupo da resistência, fugisse para que eles pudessem descobrir o quartel-general. Só que eles foram derrotados ali, foram capturados ali, então não teria como eles descobrirem mais o quartel-general da resistência. Isso tudo vai deixando a comissão muito irritada com o Capitão América atual, que também está aqui ameaçando os pais, né, dos antigos amigos dele, do esquerdista e do direitista, que acabaram revelando a identidade dele, né? E por conta de revelar a identidade dele, os pais dele foram encontrados pelos cães de guarda e foram assassinados. E agora ele está ameaçando ali eles de morte e falando isso para os pais dele. Os dois obviamente vão ficar muito irritados e vão confrontar o Capitão América John Walker, né? E é tudo que ele queria, né? Justamente o que ele queria, que ele ser confrontado por esses dois ex-amigos dele. O Lemar continua muito preocupado com eles ali. Realmente é uma situação muito difícil. A gente vai ver aqui uma coisa muito interessante também, que existe alguém misterioso por trás de um dos membros dessa comissão. Tem um dos membros dessa comissão que está sendo controlado por alguém misterioso. Alguém está dando as ordens, está dando as cartas, fazendo com que esse homem, com esse membro da comissão, esteja atuando ali de forma a prejudicar cada vez mais o Steve Rogers e prejudicar cada vez mais a imagem do Capitão América, né? O símbolo Capitão América ser prejudicado. A gente vai ver também que um homem lá em um outro país, ele vai ser liberto e vai colocar a máscara do Caveira Vermelha, né? E ele se intitula o novo Caveira Vermelha, só que ele vai ser assassinado ali, né? Ele é morto ali, e esse homem misterioso, então, fica sabendo, foi ele que ordenou esse assassinato, ele dá gargalhadas ali, depois de saber que esse cara que estava dizendo ser o novo Caveira Vermelha foi assassinado. E aí nós vamos ter um momento aqui em que o John Walker, o Capitão América atual, vai enfrentar os seus ex-amigos, né, o esquerdista e o direitista, e aí eles vão enfrentar, essa luta é uma luta muito boa. Esse quadrinho é um quadrinho bom demais, os textos são bons, são fáceis de ler, a leitura é muito fluida, muito tranquila, as cenas de luta, as cenas são ótimas, as cores vivas, realmente é um quadrinho muito agradável, muito bom de ler. É uma fase que eu acredito que deveria, essa fase toda do Capitão, desde lá de Mike Zeck, passando pelo Mark Greenwald, entre outros roteiristas, que toda essa fase deveria e merecia estar em uma saga do Capitão América, né, onde tivesse várias e várias edições aí no formato Lendas do Universo DC ou no formato Coleção Clássica Marvel, ou então ainda, quem sabe, em edições definitivas do Capitão América, que trouxesse pra gente toda essa fase aí, porque é uma fase muito boa, com histórias excelentes do Capitão América, né, uma fase assim que a gente se diverte muito lendo, a gente passa um tempo, a gente nem percebe que o tempo passa de tão boa que é a história. A gente lê isso aqui rápido e fácil, né? E aí o Capitão América John Walker acaba enfrentando seus amigos, obviamente ele vai derrotá-los, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, muito mais ágil e vai quase matá-los ali nessa explosão aqui que vocês estão vendo, né? E aí surge esse outro personagem aqui, na verdade é um personagem antigo que já teria enfrentado o Capitão América original, mas que nesse momento está surgindo aqui novamente, que é o Apátrida, né? Ele surge aqui, ele é o líder de uma organização chamada Ultimato, mas está exatamente fugindo de membros da organização que ele fundou, que é a Ultimato, né? E ele fala então que ele está fugindo, que ele está enfrentando esses membros aí porque ele precisa impedir que a Terra, que todo o planeta entre em caos, entre em uma era de trevas ali, né? Então a gente vai vendo toda essa situação, a gente vai vendo aqui o John Walker sendo julgado aqui pela comissão,
uma comissão que está totalmente insatisfeita com ele. A gente vê que o presidente dos Estados Unidos invade, né, entra repentinamente, digamos assim, nessa reunião da comissão, parabeniza o John Walker, né, reconhecendo ele como novo Capitão América, mas também questiona a comissão, perguntando por que ele não foi informado que o antigo Capitão América teria sido destituído. Na verdade, ele queria saber, né, disso e por que teria sido, porque na verdade para ele o antigo não deveria ter sido destituído, né? Ele queria na verdade que o antigo tivesse continuado e ainda fica sabendo que o capitão, na verdade aqui o Capitão América original, né, o Steve Rogers, ele se entrega, né? Ele se entrega à comissão, ele está preso nesse momento aqui, né? Ele está sendo interrogado, não existe nenhuma acusação formal contra ele, ou seja, os direitos constitucionais dele estão sendo violados, e mais do que nunca agora ele percebe que foi um erro entregar o escudo e o uniforme, né? Só que agora é tarde, né? Ele está nessa situação. Mas graças ao presidente dos Estados Unidos, ele vai acabar sendo liberto aqui. E a figura misteriosa continua se comunicando com esse membro da comissão. Então o capitão aqui, né, com seu novo uniforme, ele acaba saindo da prisão, facilitam com que ele saia da prisão ali, fica parecendo que na verdade ele fugiu e ele aproveita isso, ele está chateado, ele está revoltado porque os direitos constitucionais dele estão sendo violados, então ele acaba realmente indo, né, fugindo ali, escapando. Enquanto isso, o John Walker e o Lemar, o Estrela Negra, o novo Capitão América no caso, eles vão até o Polo Norte para enfrentar exatamente o Apátrida, que acabou dominando ali uma estação polar lá dos Estados Unidos, e eles vão até lá e aí acontece uma luta ali entre o Apátrida e esse novo Capitão América, o John Walker, né? Onde o Apátrida acaba se dando melhor, né? Acaba conseguindo derrotar o John Walker ali, que fica totalmente ali indefeso com uma arma na cabeça, e ele reconhece que na verdade aquele não é o Capitão América original, ele não quer esse cara, ele quer o Steve Rogers, ele quer o Capitão América que ele enfrentou, que ele conhece, né? Então ele faz com que o Estrela Negra volte, né, e traga o verdadeiro Capitão América, né, é assim que ele fala. E a gente então vai ter então o Lemar ali, né, o Estrela Negra, chegando, conseguindo encontrar o Capitão América ali, original, né, e conseguindo convencer ele ali, ele acaba tendo um desentendimento aqui com Demolição, os dois já haviam se enfrentado antes, enfim, ele consegue convencer o Capitão Steve Rogers a seguir com ele até o Polo Norte e enfrentar o Apátrida e libertar o atual Capitão América. Lembrando que os dois, o John Walker e o Steve Rogers, em nenhum momento eles ainda se encontraram, né? Em nenhum momento eles ainda se confrontaram aqui. E aí chega o Capitão ali, enfrenta esses membros, né? Dessa organização que foi fundada ali pelo Apátrida, que é o Ultimato, só que esses membros também querem pegar o Ultimato porque eles estão sob o comando de outra pessoa. E aí, quando eles acabam dando conta desses homens todos, que eles podem conversar, né, que eles conseguem vencer todos esses inimigos ali, né, o Apátrida conta para o Steve Rogers, para o Capitão, que na verdade ele está contra a sua própria organização, porque ele acabou confiando em alguém que se diz ser o verdadeiro Caveira Vermelha, que está ali com um equipamento, com uma arma poderosíssima, que vai lançar um pulso eletromagnético na Terra, que vai levar a Terra às trevas novamente, ou seja, a Terra vai ficar como se fosse antes da era industrial, ou seja, nenhum equipamento elétrico, nenhuma máquina mais vai funcionar, né, se esse equipamento for disparado. E aí o capitão pede para que o Demolição, né, direcione a nave, essa nave aqui onde ele chegar ao Polo Norte, em direção a essa arma, né, e pule antes que a nave atinja a arma. Só que o Demolição ele não consegue pular a tempo e a nave bate e explode, né, e o capitão então ali fica apavorado porque percebe que um amigo dele acabou morrendo e ele lembra então da morte do Buck Banners, né? Que hoje é o Soldado Invernal, né? Que ele lembra que foi muito parecido, foi numa explosão assim também que o antigo amigo dele morreu. E aí chegamos à nossa edição 350, que é uma edição aqui, né? Que acaba sendo comemorativa por ser esse número redondo, onde nós vamos aqui encontrar, né?
O cara misterioso. O cara misterioso é esse cara aqui, que se parece com o Steve Rogers. Na verdade, ele tem o corpo do Steve Rogers, mas na verdade ele é o Caveira Vermelha, né? O Caveira Vermelha verdadeiro. E depois a gente vai entender por que e como que ele é o Caveira Vermelha verdadeiro, se o Caveira Vermelha teria morrido nos braços do Capitão América alguns anos antes, né? Enfim, aí nós vamos ver então que o Capitão América ele volta, né? Depois que passa aquele incidente lá lá na Antártida, ele volta, né, tenta achar os seus amigos. A gente vê que há um lapso de tempo aqui. Inclusive, o Capitão América conta de uma história que ele esteve em Nova York, ele enfrentou alguns problemas com mutantes. Isso faz parte da saga Inferno dos X-Men, que obviamente não está retratado aqui esse momento, porque nós vamos encontrar esse momento lá na saga Inferno dos X-Men, né? Nós vamos ver também o John Walker aqui se recuperando, né? Mas aí muito revoltado ainda, sai mesmo ferido, mesmo machucado, ele ainda veste a roupa do Capitão América, né? E sai ali secretamente, né? E vai então até tentar encontrar os responsáveis por ele estar dessa maneira, né? A gente vai ver também que o Capitão América Steve Rogers, que o Capitão Steve Rogers vai encontrar com esse membro da comissão que persegue muito ele. O membro da comissão acaba sendo assassinado, né? Ele respira um gás vermelho, que é o gás vermelho que ele reconhece sendo aquele gás vermelho que o Caveira Vermelha sempre disparava, né? E todos que respiravam acabavam morrendo dessa maneira, né? Com o rosto vermelho, parecendo um caveira vermelha, enfim. E aí nós vamos ver aqui que o John Walker ele vai ser chamado, né, a esse prédio, a um prédio chamado Schmidt. Schmidt, obviamente, é o sobrenome do Caveira Vermelha original, né, e lá ele vai descobrir que muita coisa do que aconteceu, inclusive a própria escolha dele, de certa forma, para ser esse novo Capitão América, teve muito a ver com a influência desse cara, que é o Caveira Vermelha ali. Inclusive, ele vai falar que os cães de guarda, a resistência, o ultimato, enfim, todos esses aí, de uma certa forma, tinha o dedo dele ali, né, que todas essas adversidades que ele enfrentou tinham o dedo dele. E ele vai ficar muito revoltado, muito louco ali, né, e vai acabar matando todos esses caras aqui que estão enfrentando ele. E o pior de tudo, né, o Caveira Vermelha, diz para o John Walker que ele é o Steve Rogers, que ele é o Capitão América original, e que ele como Capitão América original, é que estava prejudicando a vida dele ali. E ele fica com maior raiva do Capitão América original, né? E nesse momento também é o momento que o Capitão Steve Rogers chega ao mesmo prédio onde está o John Walker, né? E é nesse momento que nós vamos ter ali o nosso confronto, o confronto tão esperado entre o Capitão contra o Capitão, né? Aí, mas antes, obviamente, o Steve Rogers vai se encontrar com Caveira Vermelha, que está com o rosto dele, o corpo dele, né? Ou seja, ele se vê ali praticamente, né? Como se estivesse vendo no espelho. E aí o Schmidt, né, o Caveira Vermelha, conta toda a trama ali, né, para que ele fosse desmoralizado, né, que a imagem do Capitão América fosse desmoralizada. Ele sabia que o John Walker é um cara desequilibrado, que mataria, e isso traria realmente um prejuízo muito grande para a imagem do Capitão América. E aí nós vamos ter os dois aqui se enfrentando, né, se confrontando, o Capitão enxergando o John Walker como um assassino, que realmente ele assassinou algumas pessoas, e o John Walker enxergando ele como mandante de tudo de ruim que ele passou nesse tempo aí como Capitão América. E os dois vão acabar se enfrentando, uma luta realmente muito acirrada, muito dura entre os dois ali, né? Mas o Capitão América original vai, no último momento ali, com um golpe ali de muita presteza e força, acabar derrotando o John Walker ali. E o John Walker, né, ele vai ficar desacordado, mas vai acordar a tempo de presenciar a conversa entre o Capitão Steve Rogers e o Caveira Vermelha ali. E aí ele vai entender, né? Ele vai entender então que ele foi enganado, que os dois estavam sendo enganados ali. E aí a face do Caveira Vermelha se revela, né? E os dois acabam se entendendo ali. E no momento final ali, eles não vão conseguir capturar o Caveira Vermelha nesse momento. E os dois então vão diante da comissão ali, e a comissão então quer devolver o escudo e o uniforme ao Capitão América original, ao Steve Rogers, que se recusa, né? Se recusa. Ele fala que não, que ele vai continuar servindo ao país dele e não precisa do escudo e nem do uniforme, né? Que o que importa mesmo
é o homem e não as roupas, olha isso, né? Só que aí o John Walker fala que não quer isso, ele não quer o escudo, ele não quer mais o escudo, ele não quer mais uniforme, e que Steve Rogers é a pessoa certa para vestir a bandeira dos Estados Unidos. E aí termina a nossa edição 350 aqui, né, com o Capitão América voltando a usar o uniforme original e o seu escudo original, e todo feliz da vida, obviamente, né, voltando a ser o Capitão América que ele sempre foi. E aí no final nós vamos ter aqui a ressurreição, que é o momento que nós vamos ver como que o Caveira Vermelha volta, né? E ele volta por conta do Arnim Zola, o Arnim Zola que descobriu uma forma, né, de manter a mente, digamos assim, os traços mentais de uma pessoa, mesmo depois que ela fique morta, e acaba transferindo esses traços mentais para um novo corpo. E como o Schmidt, né, aí vai contar uma história toda aqui do Caveira Vermelha, desde que ele era criança, desde que ele era bebê, que o pai dele quis assassinar ele, quando ele conheceu o Hitler, quando ele se tornou Caveira Vermelha, né? Passa pelo cubo cósmico, às vezes que ele enfrentou o Capitão América, e passa pelo momento, inclusive, que ele tira um material genético do Capitão América, esse material genético que vai fazer com que o Arnim Zola faça um clone do Steve Rogers, e é nesse clone do Steve Rogers que ele vai transferir a mente do Caveira Vermelha, por isso que o Caveira Vermelha está com a aparência do Steve Rogers, né? E essa história aqui do Caveira Vermelha sendo contada é uma história muito boa. A gente vai ter uma visão, né, uma imagem perfeita de toda a história aqui, de toda a trajetória do Caveira Vermelha, inclusive falando sobre sua filha, que hoje se chama Pecado, mas que antes se chamava Madre Superiora, né? É muito legal isso, é muito legal essa última história aqui, que é desenhada inclusive pelo John Barney, ok? E assim terminamos o nosso encadernado aqui, Capitão contra Capitão, com esses pequenos extras aqui, onde nós vamos ter todos os Capitães América aqui, né? Vamos ter aqui todos os parceiros do Capitão América também, todas as mulheres do Capitão América, olha aí, ó, né? E mais uma biografia do Mark Greenwald e do Kieron Downer. E assim terminamos o nosso encadernado do Capitão América, Capitão contra Capitão. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus.